Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na ASMG para conversar com vocês sobre um tema muito importante. Vocês sabem qual tema é? Hoje vamos falar sobre mercado de trabalho. Eu já vi alguns amigos surdos meus perderem oportunidades de emprego. E essas oportunidades eram em empresas boas, que infelizmente eles perderam por não saber se comportar no trabalho. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Primeiramente, você sabe como se comportar em uma entrevista de emprego? Vamos conversar sobre isso e eu vou passar algumas dicas para vocês. Primeiramente, você precisa ficar muito atento ao horário marcado. Nunca chegue em uma entrevista de emprego atrasado. E para evitar isso, você precisa se organizar com antecedência. Aproximadamente uns 30 minutos antes, você chega no local combinado, com bastante calma. Você pode pegar uma água, se sentar e aguardar o momento para o pessoal te chamar para a entrevista de emprego. Entenderam? Qual deve ser a vestimenta para a entrevista de emprego? Eu vou falar algumas coisas aqui que vocês precisam evitar. Por exemplo, as mulheres, elas precisam evitar roupas curtas, um brinco muito grande, roupas mais justas. Isso não pode, porque a entrevista de emprego é um momento formal e a roupa requer uma determinada formalidade também. Então, procure sempre uma roupa mais tranquila, que seja também formal para aquele momento da entrevista. Os homens, eles precisam evitar o uso de boné, roupas cavadas, shorts, entre outros, porque a entrevista, como eu disse, precisa de roupas formais. Então, deixem um boné de lado, precisa mostrar uma seriedade, porque no momento da entrevista a pessoa vai ver e vai passar credibilidade. Sobre a higiene pessoal, é muito importante estar sempre limpo. Evite sujeiras, cabelo cortado, unhas feitas, roupas organizadas, passadas, para não criar uma impressão ruim. É bom também passar um perfume, isso causa boa impressão. Como que deve ser a postura profissional no momento da entrevista de emprego? Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu não posso sentar dessa maneira de qualquer jeito. Isso não é bom, isso não combina. Precisa ter uma postura educada, ter calma, manter um diálogo na entrevista, né? Isso causa uma impressão muito boa. Ter paciência, no momento de sair, não sair de qualquer jeito, parecendo que você está na sua casa, porque no momento da entrevista requer respeito, requer educação. E isso é muito importante. Vocês viram? Então, para você conseguir a vaga de trabalho, é muito importante que antes você tome alguns cuidados. Por exemplo, evite falar mal do seu antigo espaço de trabalho, das pessoas que você convivia. Isso não é bom. Isso pode te prejudicar. Por exemplo, o responsável da nova empresa, ela vai pensar que você pode fazer o mesmo que você está fazendo com o seu antigo local de trabalho. Então isso não é bom e por isso ela não pode te chamar. Já, por exemplo, se você estiver falando bem, coisas boas, isso pode causar uma boa impressão. Então, fiquem atentos a essa questão. Evite falar mal do seu espaço antigo. Isso causa uma limitação. É bom você esquecer esses problemas, foquem nessa nova caminhada, nesse novo ambiente de trabalho. Isso é muito bom para você. Então, outro ponto que requer atenção é o celular. No momento da entrevista de emprego, evite usar o celular. Deixe ele guardado, no silencioso, para você ter foco total e você não ter falta de educação com o entrevistador. Porque imagina você interromper a entrevista para mexer no celular. Isso é muito ruim para você.
Então, deixe o celular guardado, se possível, desligue, para você manter o foco na entrevista. Depois que acabar a entrevista, você estiver indo embora, você tem total liberdade para mexer no celular. Mas no momento da entrevista, tem que evitar. Olha, situação que hipótese alguma pode acontecer é você colocar informações falsas no seu currículo, inventar algum tipo de formação ou colocar algum trabalho que você não realizou. Isso é muito ruim, não pode acontecer. Porque o currículo, ele é seu perfil, é sua trajetória de trabalho. E a empresa, por exemplo, se perceber que você omitiu informação ou colocou informações inverídicas, eles podem te mandar embora. Ou também, na hora de consultar o seu currículo no sistema e perceber que existe alguma mentira, isso vai te prejudicar. Você precisa colocar informações verdadeiras, você precisa ter clareza no seu currículo. Isso vai te ajudar no seu ambiente de trabalho. Se você mentir, isso vai ser muito ruim para você. Não faça isso. É muito bom que você mostre que conhece a empresa. Sabe por quê? Então, com antecedência, você pesquisa sobre aquele espaço, quais que são as possibilidades da empresa, os pontos positivos, os objetivos da empresa. Porque no momento que te chamarem para entrevista e te fazerem uma pergunta e você souber explicar claramente, isso vai trazer uma impressão muito boa para você. Já a pessoa que não faz nenhum tipo de pesquisa, não conhece a empresa com antecedência e não sabe responder uma pergunta no momento da entrevista, isso é muito ruim para ela. Isso não pode acontecer. Precisa evitar essa situação. Então, antes da entrevista, se organize, pesquise tudo que precisa saber, o perfil da empresa, se as características batem com a sua. Isso vai te ajudar na vaga de emprego. Então, é importante prestar atenção no que o entrevistador está falando? É necessário? Sim, com certeza. É muito importante você manter o foco no entrevistador. Isso é uma forma de educação. Evite ficar olhando para outro lado, com foco em outras coisas. Isso não é bom. Tenha sempre a atenção no entrevistador. Tenha paciência, tenha uma conversa clara com ele, total atenção no que ele está dizendo. Evite ficar olhando para outros lugares. É muito importante você evitar isso. Sempre que o entrevistador estiver falando, você espera o momento de fala. Então, por favor, evite essa situação. Então, eu vou falar agora sobre interromper a entrevista de emprego. No momento que o entrevistador estiver explicando alguma coisa, eu preciso aguardar o meu momento de fala. Eu não posso ficar interrompendo ele toda hora. Porque no momento que ele estiver falando e eu ficar chamando ele, fazendo várias perguntas, isso vai atrapalhar o momento da entrevista. Isso é muito ruim. Então, como forma de educação, espere ele concluir o raciocínio, espere ele terminar a explicação, para depois sim manter esse diálogo. Isso é muito importante. Olha, uma outra dica que eu vou passar para vocês é que no momento que o entrevistador fazer uma pergunta, evite utilizar gíria. Isso é muito ruim e pode te prejudicar, porque a entrevista é um momento formal e requer uma comunicação com uma determinada formalidade. Então, isso pode ser um ponto positivo se você manter essa educação e essa formalidade com o entrevistador. As gírias, deixe para outro momento, porque no momento da entrevista você precisa ter essa formalidade. Então, evite as gírias, por favor. Olha, se logo após a entrevista você ainda estiver com dúvidas, você não pode ir embora. Isso não é bom. Você precisa esclarecer as suas dúvidas junto ao entrevistador. Por exemplo, se ele te perguntar se você está com dúvida, você precisa ter coragem de fazer perguntas como:
sobre o cargo que você vai exercer, sobre os planos que a empresa oferece, por exemplo, plano de saúde, o salário, o plano odontológico, porque aí sim você vai ter todas as suas dúvidas esclarecidas e vai poder ir embora. Você não pode sair dali com algum tipo de dúvida. É um momento importante de esclarecer todas as suas dúvidas junto ao responsável pela entrevista. Então, se tiver dúvida, esclareça. Não precisa ter medo, vergonha, é uma oportunidade única. Essas dicas que eu acabei de apresentar são muito importantes vocês saberem, porque elas irão auxiliar vocês no processo da entrevista de emprego. E espero que posteriormente vocês consigam um trabalho. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês que compartilhem nossos vídeos do YouTube e também do Instagram da SMG. E não se esqueçam de curtir, se inscrever e comentar se vocês gostaram desse vídeo sobre mercado de trabalho. Até o próximo vídeo, um grande abraço e tchau, tchau!